Oi, Sandra, meu amor. Oiê, boa noite, gente. Boa noite. E amor, esse tema é interessantíssimo, né? Porque Muito. a maioria dos casais, eles acham que estão abafando, que estão fazendo tudo certo, estão usando técnicas para se comunicarem, para falar com o seu cônjuge, com a esposa, com o marido, e na verdade estão dando uma tremenda bola fora. E todo casal faz isso, tá? E aliás, os homens, né, vivem dizendo o seguinte: nossas mulheres têm um sexto sentido. Hoje vocês, homens que estão participando aqui, vão entender um pouquinho mais deste sexto sentido que a mulher tem, né? Quando a gente diz sexto sentido, a gente pode considerar, né, amor, um sexto sentido quando a mulher tem uma visão a respeito do todo que você fala assim, uau, como é que ela tem? E elas têm mesmo, viu, Nós homens? Então, temos, né, gente? respeitem suas mulheres porque elas possuem este sexto sentido. Alguns homens dizem o seguinte: nossa, eu não posso mentir para minha esposa porque por Que mais ela que eu vai tente sacar. fazer isso, ela vai sacar. Hoje E a vocês gente vão saca entender por mesmo, quê. né, gente? E saca mesmo, saca mesmo. E a gente, homem, muitas vezes não saca, e a gente também vai explicar por que que nós, homens, muitas vezes não sacamos. Se nós dermos mais atenção a essa percepção, a gente também vai ter este, vamos chamar de poder que as mulheres têm. Vamos entregar o ouro para os homens, então, né? Porque a mulherada já sabe, já conhece essa coisa do feeling, né? Vamos pensar assim, não que os homens não tenham, né? Mas a gente treina isso há muito mais tempo, por isso que a gente ficou boa nessa questão do feeling. E isso impacta, né, na nossa comunicação com o nosso parceiro, né? Com parceiro, com parceira, né? E, antes de mais nada, a gente tem dois tipos de comunicação. Isso não é só entre o casal, isso é com qualquer outra pessoa, né? Existem dois tipos de comunicação. Uma que é mais clara, direta, a gente vai falar sobre, e a outra que não está tão à vista assim. Essa que não está tão à vista assim, entre os nossos feelings, né? E dentro do casamento, porque, gente, no casamento, olha, o desafio dos relacionamentos no casamento é muito intenso, né? Se a gente pegar relacionamentos no geral, como eu me relaciono com meu irmão, como eu me relaciono com o meu chefe, como eu me relaciono com os meus funcionários, como eu me relaciono com primo, amigo, enfim, mesmo pai, mãe, avô, avó, é um jeito. Agora, como eu me relaciono com o meu parceiro, com a minha parceira, é um outro código. O É amor, um manual diferente, e um né, detalhe amor? importante, né, Sandra, para a gente colocar, é que muitos casais rompem. Primeiro assim, eles passam por uma crise durante muito tempo, alguns, né? Uma crise maior, outros rompem antes. Até romperem em função deste sintoma, né? Porque a gente sempre chama isso como um sintoma. A origem é uma outra coisa que a gente vai buscando trabalhar nas lives, né? Que a gente vai estar abordando agora na mentoria, que a turma já fechou, tal. Uhum, Então, a origem desses sintomas. Mas muitos casais sofrem com este sintoma, que é da comunicação. Da uhum. comunicação consciente, porque alguns têm dificuldade mesmo de se comunicar, né, de verbalizar ou de tocar em assuntos mais profundos, mas principalmente da comunicação inconsciente, né, que você vai falar um Uhum, pouquinho mais sobre isso, né, Sandra? E que deixa a galera louca, literalmente, né? uhum. Olha, então o Fábio já entregou o ouro, é a comunicação consciente e comunicação inconsciente, que a gente tem em todos os relacionamentos, mas no casamento, né, ou com o parceiro, parceira, a coisa tem um tempero a mais, né? Ela tem um Uhum. código um pouquinho diferente. Comunicação consciente ou inconsciente, ela também pode ser chamada de, dentro do casamento, quando a gente tem um contrato. Gente, porque até juridicamente falando, casamento é um contrato. União estável é um contrato. Morar junto é um contrato. Assinando papel ou não, certo? Isso Então, parece tirar um pouquinho do romantismo de um casamento, né, amor? Mas é importante trazer isto à realidade e à frente da relação para que as coisas deem certo. A gente tem uma sim. máxima que a gente costuma dizer o seguinte, olha, se você está sendo muito tomada pela emoção e está meio perdida e as coisas não estão indo bem, na dúvida você escuta a razão. Né? Uhum, Óbvio que isso. o melhor casamento é um equilíbrio, né, entre a razão e a Uhum, emoção. Mas, normalmente, quando nós estamos numa crise, ou com incômodo, ou com alguma contrariedade, ou algo que ainda não foi resolvido e você tem uma expectativa muito grande de que fosse,
nós somos tomados pela emoção. E aí a gente diz, olha, segue a razão. E o contrato, ou seja, estes acordos, traz você para a razão, né, amor? Uhum. E aí tem dois tipos de contrato quando a gente se casa. Um, a gente chama de o contrato aberto, é o contrato explícito, é aquele combinado que você tem com o teu parceiro, com a tua parceira. Que tipo de combinado? Ah, então às vezes já na fase do namoro, enfim, ou mesmo depois quando foi morar junto, se casou, vocês, é comum, né, a gente ter contratos do tipo, olha, quando a gente estiver juntos, efetivamente juntos, você vai pagar a conta ABC e eu vou pagar a conta CDE, por exemplo, né? Então são acordos combinados, falados, né, sobre a questão do dinheiro, sobre a questão de, olha, vai poder sair com um amigo, não vai ficar visitando a casa dos seus pais ou não vai, você vai trabalhar tanto tempo, você vai trabalhar de final de semana ou não vai, a gente vai viajar mais ou a gente vai viajar menos, quem que cozinha, ou ninguém vai cozinhar, a gente vai comer fora, ou vai ficar pedindo comida, ou vai comer na casa da mãe, ou vai comer na casa do pai. Percebem? Esses são os contratos, né, ou são os acordos explícitos, é combinado entre o casal. Já provavelmente desde o início, até para ter o mínimo de regra, né? E esses contratos ou acordos falados, a gente chama de contratos conscientes. Entendeu? É o outro nome, são contratos conscientes. Amor, e o que eu queria dizer é o seguinte, alguns contratos, né, alguns acordos, eles são feitos sem falar, mas é como se tivessem dito, tá? Ele é sem falar, mas é como se tivessem dito, não vai entrar na categoria que essa ainda vai explicar. Mas por que eu estou falando isso? No exemplo de dividir as contas. E a gente já percebe a dinâmica do casal logo aí. Então, no primeiro encontro deles, né, aí de repente o marido tira a carteira, mas não fala nada e começa a mexer na carteira devagarzinho. Aí ele vê o que a moça vai fazer, né, se ela também vai se movimentar. Esperando a ação do outro, né? Mexer na bolsa tal, para ver se vai tirar um dinheirinho para falar, vamos dividir. Quase que uma cena de slow motion, assim, câmera lenta, sabe? Exatamente, amor. Alguém já passou por isso? E aí, o cara vê que a mulher não se movimenta, ele paga. Na segunda vez, ele vai pagar, na terceira, ele vai pagar. E isto virou parte do contrato sem ter sido discutido. Sem ter sido falado verbalmente. Sem ter sido falado verbalmente. Mas virou um contrato explícito. Né? Só que esta dinâmica do casal, ela vai se repetir em diversas vezes de um jeito diferente dentro do casamento. Um vai ficar esperando o outro para ver o movimento, aí não vão conversar sobre, e aí vai virar uma confusão danada. E essa estratégia, né, de um esperar o que o outro vai fazer, né, assim, ver a reação do outro, essa estratégia, neste simples exemplo que o Fábio deu, ela normalmente é uma estratégia que é usada em outros contextos também, né, na hora de tomar algumas outras decisões, enfim. A gente vai percebendo como que a estratégia ou a dinâmica do casal, né, porque a dinâmica do casal, ela se replica, né, em vários contextos. Então vai ser assim dentro, o casal muitas vezes na sua intimidade, o casal quando está na casa dos parentes, o casal quando está educando os filhos, né? E além da vida íntima, né, amor? Muitas vezes vai para o trabalho, né, sabe, assim, vão para diversas relações além da relação entre marido e mulher. E aí isso impacta em sucesso profissional, impacta em ganhos financeiros, impacta na vida como um todo. Olha só que interessante. Aí quando você trabalha na origem disso tudo, quando você corta o mal pela raiz, não só o seu casamento melhora, como a sua vida como um todo melhora. Isso que é importante as pessoas sacarem. Né? Vamos parar de lidar, de olhar para o sintoma. O sintoma ele vai ser um indicador para você procurar a causa. Aí você vai para a causa para a sua vida de fato transformar. Se você ficar só no sintoma, você vai ter cada vez um sintoma diferente, você vai ficar cada vez mais na dor. Quando você vai para a causa, você corta o mal pela raiz e a sua vida muda, a sua vida transforma, né, amor? É o que você gosta de falar, de tomar analgésico para dor de cabeça, né? Ao invés de saber o que causa dor de cabeça, exatamente, né? É um exemplo clássico, né? E a gente gosta mesmo de trabalhar na causa, a gente gosta de ir na origem, de ir na causa, porque foi assim, inclusive com o nosso relacionamento, né, amor?
Então a gente sempre fala, né? Todas as vezes que tiver oportunidade, a gente fala, é uma experiência, a gente acredita neste método porque é algo pessoal dentro do nosso relacionamento, dá certo, né? E algo que profissionalmente a gente vê que funciona também com outras pessoas, né? Sim, Então, sim. é restaurador, é muito É, restaurador. é. Então, aí tem um outro tipo de comunicação, né? Que é o tema aqui de hoje, que é a comunicação inconsciente. Então, a gente pode entender essa comunicação inconsciente como um contrato implícito. É o inverso do outro. É aquele contrato que a gente não conta para ninguém. Sabe aquela coisa que está na sua cabeça e você não compartilha? E isso está diretamente ligado com as nossas emoções e expectativas. Olha o Exato. perigo desse contrato implícito ou contrato inconsciente no casamento. Exato. Tudo que eu espero do meu parceiro, seja pouca coisa ou seja muita coisa, né? E não falo, sabe, e não ponho na mesa, né? E não declaro, e não combino, e não tem acordo, enfim, tudo que eu tô sentindo e tá aqui comigo, isso tem um poder na comunicação. Por Uhum. quê? Porque eu vou ter expectativa em cima dessa emoção. Isso, gente, prestem muita atenção. Tudo que eu sinto, tudo que eu penso, mesmo que, sabe, eu não tenho clareza que eu estou pensando, né? Porque está no meu inconsciente, a gente comunica. É mais do que aquela coisa de leitura corporal. Ah, eu acho que eu É entendo mais, o que, que gente. o outro, né, amor, tá Porque assim, pensando porque eu tô lendo o corpo, porque. a leitura corporal, ela é super válida demais, né? Uhum. Se bem que já tem umas novas teorias, Caicão, eu. a gente não vai entrar nessa área, mas dentro Uhum. da psicologia já tem uma nova teoria sobre a comunicação não verbal, né? Que é a Sim. corporal, que envolve a corporal, da comunicação verbal e não verbal. A não verbal que envolve a corporal tem já uma nova teoria que está caindo por terra a que estava por aí, de que você pode ler o corpo e deduzir o que a pessoa sente, ou quem a pessoa é, às vezes até o caráter da pessoa, aquele Ou Light pela to Me, estrutura né? do corpo, né? Aquele Tipo, seriado de o Light 5 to anos Me, não atrás, era? Light to Me, Então, tem exato. teorias novas aí dentro da psicologia dizendo que não é bem assim, não. Até porque as chances de você errar numa leitura pelo corpo é muito grande, né? Enfim, existem algumas psicopatologias, pessoal, que o corpo às vezes pode até demonstrar Exato. ou não. Então, isso é questionável o quanto isso é eficaz, né? Ele pode dar Uhum. sugestões ou hipóteses. Agora, conclusões é outra história. Mas nem esse é o nosso tema aqui. O nosso tema é, vamos voltar para o contrato inconsciente, né? Aquilo que eu sinto, aquilo que eu não falo, a minha expectativa do outro. Gente, é aí que começa, sabe? Que a coisa às vezes começa a desandar. Então é muito Exatamente. típico no casal, isso já aconteceu com a gente, e se a gente, com a gente eu digo comigo e com o Fábio, e se a gente não estiver vigilante, a gente cai no mesmo buraco facinho, não é porque a gente trabalha com isso, a gente estudou sobre isso, blá blá blá, que a gente está imune, não estamos imune não. Parece até um vício, né? Sabe aquela coisa do casal assim, ó, que a gente pensa, né, do outro? Ah, mas como que ele não sabe disso? Como que ele não sabe que eu quero isso? Isso é tão comum. Como que ele não, como que ele não imaginou que eu ia ficar brava? Como Gente, que ele só, não só uma sacou tal observação. coisa? Amor, deixa eu só colocar uma observação aqui, que assim, galera, isso é uma das reclamações que a gente mais recebe no set terapêutico, ou seja, em atendimento, uma queixa constante é como ele não sabia disso? Ou como ela não sabe que eu não gosto disso? Gente, é muito interessante porque tem alguns casais que a esposa fica oferecendo a mesma coisa para o marido anos e anos e anos e o marido não gosta. E o marido faz a mesma coisa, faz um convite para a esposa ir para tal lugar, anos e anos e anos e anos, e a esposa não gosta, gente. E Mas ele estava detalhe, achando que ela gostava, né? E ela também algumas, achava que ele gostava. isso, algumas, né, algumas esposas e alguns maridos não verbalizam que não gostam, né, e tentam levar um relacionamento assim, que já também não é saudável, e outros verbalizam, mas o outro cônjuge não entende. Né? É muito, muito interessante isso. Pessoal, então, e aí voltando, a comunicação mais forte que existe, e aí volta logo no comecinho que a gente falou do feeling da mulher, né? Mas não é só para mulher, tá? Para mulheres e homens.
a comunicação mais forte que existe não é a explícita, ou a consciente, ou a que a gente visualiza, ou a verbal. A comunicação mais forte que existe, e nos relacionamentos isso é crucial, é a comunicação do inconsciente para o Para o inconsciente. inconsciente. E o meu inconsciente se comunica com o inconsciente do meu parceiro o tempo todo. E aí, olha, só para jogar uma pimenta nesse tema, pensa naquela possibilidade de que eu falo uma coisa e faço outra. Uhum. Tão Aí comum. cruzou tudo, melou tudo. Aí você. Gente, alguém já passou por uma situação, a pessoa tem um comportamento legal com você, então, por exemplo, seu parceiro tá sendo super gentil, ou a sua esposa tá sendo super gentil com você em determinados, num jantar, por exemplo, mas você sente que o clima tá pesado? Não é incongruente isso? Não é meio paradoxal? Você sente que a coisa não tá legal, mas o comportamento da pessoa é gentil, a pessoa tá ali até se esforçando mesmo, né? De repente quer melhorar a vibe, enfim, quer fazer as pazes, sei lá o que for. Mas olha o poder, o que vai prevalecer, né? Olha o poder da comunicação inconsciente. Você vai ficar com aquela sensação, nossa, mas tem alguma coisa estranha aqui. Não, mas o clima não tá bom. Não, mas não tô. Aí a gente entra na segunda fase, quando a coisa é contraditória. A gente se pergunta se a gente é louco, né? Alguém já passou por Uhum. isso? Uhum. Isso daí não é só no casamento, tá, gente? Que no casamento, pela convivência e pelos códigos, é mais comum. Mas isso pode acontecer no trabalho. Você pode Sei lá, até dar um exemplo, né, amor? Por exemplo, vai, dá um exemplo para eles entenderem no trabalho. Como que no isso funciona? trabalho. É. Ah, você trabalha com. Você tem uma colega de trabalho, ou um colega do trabalho, que te trata super bem, até fala: olha, se você for o novato, você chegou depois, né? Esse colega até fala assim: olha, o que você precisar, sabe? Te forneço o documento, blá blá blá, a gente troca uma ideia. Mas, no fundo, essa pessoa, esse colega, pé da vida que você entrou na É empresa tudo da boca para porque fora, né? é tudo Medo da da boca para fora. Você concorrência. sente que você não é bem-vindo. Mas o Uhum. discurso verbal, a comunicação consciente é de que, olha, seja muito bem-vindo, né? Mas você sente que você não é bem-vindo. E aí, gente, a gente entra naquelas paranoias do tipo, nossa, será que eu tô ficando louca? Será que eu tô entendendo tudo errado? Não, você não tá entendendo. Normalmente não, você não tá entendendo errado. É porque o seu inconsciente se comunica com o inconsciente desse colega ou desse colega de trabalho. E aí você saca. Lembra do feeling? Aí você saca que tem alguma coisa que não está batendo. O discurso não bate com a emoção que a pessoa está emanando ali naquele contexto. E as mulheres têm uma percepção talvez um pouco mais aflorada mesmo para sacar essas coisas, né? Daí, por isso que, olha, maridos, namorados, parceiros, ó, se for para mentir para a mulher, tem que mentir muito bem, porque o inconsciente dela vai pegar tudo e não vai pegar tudo da sua boca, e não vai pegar tudo porque alguém contou para ela, não vai pegar tudo, enfim, porque vai ficar às vezes te seguindo na rede social. Sabe por que ela vai pegar tudo? Porque o inconsciente dela fala com o seu inconsciente, parceiro. A fisiologia do cérebro feminino já é um pouco diferente do cérebro masculino, né? Então ela já tem algumas questões que a favorecem. Uma delas é ser mais sensível, por exemplo, né? Mais emocional, por exemplo. E as mulheres conseguem perceber esta comunicação do inconsciente com mais facilidade do que os homens. Os homens, eles até recebem a comunicação do inconsciente, mas isso não vem para o entendimento dele. Ele não consegue ligar Lé com Cré. Uhum. Né? É mais ou menos isso. Tá? Ele recebe, mas não consegue trazer isso à tona. Isso é treino, gente. Né? Isto você pode desenvolver essa habilidade treinando. Tanto que muitos homens que passaram a prestar mais atenção em suas emoções, porque o homem normalmente ele é mais racional. Aqueles homens que são mais emocionais, que percebem mais a emoção trabalhando dentro de si, né? E o que é perceber? Não é só sentir a emoção, como permitir que ela flua, permitir que ela se manifeste. Né? Aí eles conseguem entender a comunicação do inconsciente com mais facilidade. Então a gente teve o exemplo aqui da Nai compartilhando com a gente agradece a confiança, Nai.
a respeito do marido que não fala, que não expressa seus sentimentos. E até a Nai disse assim, olha, eu declaro o que eu quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, enfim, as coisas, e mesmo assim ele não entende, né? E ele não fala nada. O seu marido, por exemplo, ele tem uma dificuldade muito grande de captar a comunicação inconsciente. E outra coisa, é um perfil meio comum das pessoas, né, que não verbalizam muito as emoções e os sentimentos, não escutarem muito o externo, porque ficam escutando muito o interno. Né? Eles ficam escutando muito, sabe, num diálogo interno. Isso acaba atrapalhando com que eles escutem o externo. Né? Agora, o mais interessante disso tudo é o seguinte. Por que a gente estava falando? Vou só dar uma palhinha técnica para quem gosta disso, e aí vocês podem até pesquisar mais se for o caso, e numa outra live a gente pode fazer uma live inteira falando sobre isso. Como que o inconsciente comunica com o outro inconsciente? Algumas pessoas podem falar que é energia, e vão trazer uma série de teses para defender isso. Outras pessoas podem falar que isso acontece através da física quântica, e vão trazer uma série de teses para isso. Agora, a ciência nos trouxe uma recente descoberta no ano de... Na verdade, em 2006 ficou muito claro, né? Mas já existia isso antes. Através do italiano Giacomo Risolati, a teoria do neurônio espelho. Então, prestem muita atenção, vocês que são pais, né, e que estão assistindo a gente. Né? Então, você mamãe e você papai. Se a mulher sente tudo que... Ou seja, ela entende ou sente o que o marido está sentindo e rola a comunicação do inconsciente para o inconsciente e vice-versa, né? Os seus filhos também sabem, também sacam. Né? Tanto que nós temos algumas lives gravadas que a gente fala sobre isso. Né? Não adianta você tentar esconder alguma coisa do seu filho ou da sua filha, porque eles vão sacar. E aí vai acontecer o que a Sandra comentou, sabe? Eles vão se sentir loucos ou loucas, porque eles estão sacando que tem um problema na relação ou dentro de casa, que eles não sabem o que é. Aí quando eles olham para os pais dizem, ih, filhinho, filhinha, tá tudo bem, você não precisa se preocupar, tá tudo certo. Só que eles estão sentindo, o neurônio espelho deles está percebendo, está captando que as coisas não estão bem. E aí eles começam a se tornar pessoas, às vezes, quando isso acontece com muita frequência, como a própria Nai disse, pessoas inseguras. Porque, fala, peraí, eu sinto uma coisa e você me diz outra, que doideira é essa? Né? E assim acontece, então, muito nos casais. O que é esse neurônio espelho? Só resumidamente, né? As áreas do cérebro, né? Então, com a evolução da tecnologia, os novos equipamentos conseguiram rastrear isso, né? As áreas do cérebro que são acionadas por emoções, sensações e pensamentos conscientes e inconscientes, aquele que observa, principalmente aquele que convive junto, que estamos falando de marido e mulher, a mesma área do cérebro é acionada, ou seja, quem sente, pensa, vamos supor, a pessoa está brava, mas tenta agir com lisura. Né? Ou aquele exemplo que a Sandra deu, dentro da empresa. A pessoa está pé da vida, quer mais que a pessoa saia porque está com medo da concorrência, mas usa uma máscara de boa educação, de conte comigo, etc. O cérebro está aqui, ó, emoção da raiva bombando, quero que você saia daqui. Né? Pá, 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 pá. Naturalmente, a pessoa que está escutando pelo sentido dos ouvidos, da audição, aquela fala mansa e educada, o cérebro está replicando tudo que o cérebro de quem estava falando no cérebro dele. E ele fala, peraí, eu estou sentindo uma coisa, o meu cérebro está secretando uma série de hormônios, liberando uma série de neurotransmissores que fazem eu me sentir de um jeito e o meu ouvido escuta outra coisa, interpreta outra coisa. Então, gente, é isso que acontece. Só que as mulheres, elas conseguem muito mais dar ouvidos a essa emoção, a essa coisa que sentem, que é o, aí chamam de sentido de feeling, do que os homens. O homem, ele tende a desprezar toda essa competência que ele tem, né, de todo o seu sistema, dos seus neurônios espelhos dizendo para ele coisas diferentes, ele sentindo isso no corpo todo, ele despreza isso e fica somente com o que ele escutou.
né? Então, por isso, homens que vocês às vezes não têm essa mesma habilidade que as mulheres têm. E as mulheres, essas já estão acostumadíssimas a isso. Né, amor? Te interrompi, eu acho. Não, eu tô aqui super concordando com tudo, porque É. realmente a neurociência já, esse tema do neurônio espelho, ele já veio, já é consolidado, né, na medicina, Uhum. na psicologia, enfim, consolidado no sentido, é assim mesmo que funciona o cérebro, né, pessoal? Então, por isso o nome foi muito criativo, assim, foi muito adequado, né, o neurônio espelho, né, porque as áreas cerebrais que são. Isso foi feito muita pesquisa. Aliás, descobriram isso por acaso, é uma outra história, né? Uhum, uhum. Descobriram o neurônio A espelho por gente conta acaso. A na outra pesquisa era live. para. É, A gente conta para é. outra hora. A pesquisa era para descobrir uma Z e acharam X, sem querer. Como E muito na história porque. da ciência aconteceu Porque assim. os eletrodos estavam conectados, Uhum. né, na caixa craniana aqui e perceberam, né, por imagem, sim, que o cérebro de um, quando era estimulado em determinadas áreas, também estimulava, né, o cérebro de outro, que não estava recebendo o E aí, estímulo. gente, só uma É observação lindo. importante. A primeira vez que isso acontecia, então assim, ó, pessoa A, pessoa B. A pessoa A era quem estava gerando estímulo, a pessoa B era quem estava só observando. A primeira vez que a pessoa A gerava estímulo na pessoa B, a pessoa B demorava um pouquinho para replicar dentro de si, mas só na primeira vez. Na segunda vez já era rápido, na terceira vez era cada vez mais rápido. Por isso que os pais fazem aquelas brincadeiras na internet com as criancinhas nossa senhora, dá até dó das criancinhas, porque uma hora eles estão sorrindo para as criancinhas, e depois de repente, aí as crianças dão gargalhada. E aí depois os pais começam a fingir que estão chorando e as crianças caem num choro tão grande. A primeira vez que isso acontece, elas demoram um pouquinho mais. Já na segunda, terceira, quarta vez, isso é quase que automático. E a gente dá risada delas, tadinhas, estão sofrendo. E aí, né, voltando para os relacionamentos, né, a gente sente de um jeito e age de outro, né? Exatamente. E aí, às vezes, a gente fica confuso com essas contradições, né? Muito. Até porque a gente está dentro de um contexto. Casamento é um contexto, né? Relacionamento é um contexto. A gente não pode ver a pessoa isolada ou isoladamente, e muito menos ver a pessoa, né, o cônjuge, de uma forma linear. A gente costuma ver de uma forma sistêmica, e não é linear, não é o indivíduo Perfeito. isolado, é de uma forma sistêmica. E dentro dessa Aliás, percepção né, amor, sistêmica, sempre que olha o indivíduo isoladamente, normalmente só se olha para o sintoma. E aí é, toda a solução que se encontra são aspirinas, só analgésicos, somente para o sintoma. Então lembre-se, é importante que vocês olhem sempre o indivíduo além do que ele é, ou seja, o sistema todo. e aí, pessoal, vai gerar confusão nessa contradição, né, do qual que é o contrato que eu verbalizo, qual é o contrato explícito, qual é o contrato que eu faço com meu comportamento, né, e qual é o contrato implícito, o inconsciente. E lembra, de novo, o contrato mais forte desses dois, o que tem peso maior, é o inconsciente. Ele tem um Uhum. peso maior sobre o consciente. Porque Muito. no inconsciente vão estar todas as nossas emoções. E tudo que a gente não entende, toda a nossa história, toda a nossa carga emocional, e, bom, de gerações, inclusive, pessoal. Por É. isso que a gente não vê linear, né? A gente vê de uma forma transgeracional, mas isso também é outro assunto. Aí, voltando para essa Em amor, contradição no entre os dois inconsciente, contratos. né, amor? No inconsciente também está tudo aquilo que faz a gente fazer coisas que a gente não quer fazer e tem E não dificuldade entende em por que mudar faz. e não entende por que Olha faz. o poder do inconsciente, né? A gente não quer fazer conscientemente, sabe? Aliás, se a gente pegar todos os vícios, todo mundo sabe que fumar faz mal para a saúde, que se você beber além da dose, você vai passar mal, blá, blá, blá. Essas teorias a gente Comer sabe, né? gordura não faz bem. Comer gordura. Então, assim, conscientemente a gente sabe, mas inconscientemente a gente é tomado por um desejo, por uma carga emocional, sabe? É muito forte que nos leva, mesmo quando a gente conscientemente não quer, nos leva a fazer outras escolhas, né? E isso é uma contradição, muitas vezes, que, né, dentro do relacionamento, gente, a gente fica, no mínimo, muito confuso, né? Uhum, Imagina uhum. uma esposa que diz que ama seu marido, enfim, seu namorado, mas age como se não tivesse nem aí para ele. Isso é meio confuso, não é mesmo? No mínimo,
né? Imagina o inverso, então, a esposa cuida muito do marido. Nossa, tem tudo, tudo, assim, ela cuida até da agenda dele. Mas não é carinhosa. Não sabe, não quer passar um tempo com ele, não quer fazer um lazer junto com ele, não quer nem viajar com ele. Ela cuida de tudo, mas não quer perder o tempo dela com ele. Mas ela cuida de tudo para ele, mas não quer estar com ele. Confuso, né, pessoal? Ô, amor, Então, oi. e você sabe que assim, não é tema para essa live, mas pegando um gancho disso que você está falando, vocês conseguem perceber que quando acontece alguma coisa na relação de vocês, o perdão é muito importante? Ou pelo menos buscar acertar a questão que surgiu e que está provocando incômodo o mais rápido possível é importante? Porque se você não acertar, o seu inconsciente vai ficar comunicando para o outro tempo todo. E quem não perdoa, assim, de um modo simplista, né, gente? Se eu não perdoo, eu tenho raiva. E se eu tenho raiva, de alguma forma eu quero me vir, eu quero devolver, eu quero reagir, ou eu quero muitas vezes me vingar. Uhum. O nosso consciente busca de alguma forma tratar bem, jogar um pano quente sobre tudo que aconteceu. O consciente tenta dar um jeito, mas o inconsciente está metralhando. Olha o que você fez, não era para você ter feito isso. Isso pode ser uma traição moral, uma traição em qualquer esfera, né? Ou alguma coisa que foi feita que você não gostou, ou o cônjuge disse que não faria alguma coisa e fez. E aí, enquanto você não consegue digerir isso emocionalmente, por mais que você tenha um comportamento polite, educado ou o mais adequado, o seu inconsciente fica metralhando. E aí, só que você não sabe que o seu inconsciente está metralhando. Aí o outro cônjuge percebe isso, porque ele sente ou ela sente, né? Aí a relação não flui, e você que não sabe que seu inconsciente está metralhando, ainda pensa assim, nossa, mas eu me esforço tanto, né? E o outro também nem reconhece, ou a outra não reconhece. Olha como é complexo, gente. Né? Não sei se vocês estão conseguindo entender um pouquinho. Ô, gente, nessa confusão toda, quando essa confusão, quando a gente não traz clareza para essa confusão, né? Ou quando a coisa está muito amarrada e se a gente não começar a desatar esses nós, É né, verdade. vai levar para uma separação. Né? Uhum. Tende a levar para a separação. E muitas vezes os casais se separam por conta dessas confusões. Né? Não é necessariamente aquilo que eu disse no começo, não é necessariamente por não querer estar com o outro, é por não saber estar com o outro. Uhum. E no não saber, pega a saída de emergência, né? Podendo ter outras alternativas. Podendo ter outras alternativas. E se Agora, não se separarem, amor, é comum eles viverem uma união de insatisfação. E um relacionamento que vai se desgastando cada vez mais, né? E não se separam, mas vai se desgastando, desgastando. E olha, separação muitas vezes ela pode ser a melhor solução, se assim o casal entender, ok. Mas a gente percebe na experiência que muitas vezes ela não é a melhor solução, porque é muito comum a gente ver pessoas que já se separaram, especialmente quando tem filhos, tá? Então, assim, se separaram, mas ainda tem um elo por conta dos filhos e tem que ter os acordos explícitos por causa dos filhos, né? Guarda, quem leva na escola, blá, blá, blá. Essas pessoas continuam brigando. Elas continuam brigando. Então, a separação não resolveu a briga. Ela talvez tenha dado um tempo, tenha abafado um pouco. Mas a briga volta, a briga por dinheiro, a briga porque... É que às vezes muda o objeto, né? Às vezes o objeto... A origem, né, amor? A raiz de tudo ainda está lá. Causa, isso que a gente fala, causa, origem. Só olharam para o sintoma. Então, depois da separação, se o marido brigava com a esposa porque ela não tinha tempo para ele e eles têm um filho e se separaram, ele vai começar a brigar porque ele vai falar que a esposa não tem tempo para o filho ou para a filha, entendeu? As brigas continuam, né? O motivo ainda está lá. Por quê? Porque a questão emocional não veio à luz, né? Ainda não trouxe clareza para essa questão emocional, né? Para essa demanda emocional. Qual que é a melhor
Como que a gente começa a desatar esses nós, né, na comunicação, esse nó de não entender o outro, né, do outro ter expectativa em relação a mim e eu não atender, e vice-versa, né? E quando eu não consigo atender a expectativa do outro, eu vou me frustrando, me frustro tanto que já penso em me separar. Não é assim o Uhum. caminho, gente? O caminho da ladeira abaixo é assim, mas existe o caminho da ladeira acima. Eu gosto de falar assim, tem a ladeira para baixo, mas tem a ladeira para cima também, né? O caminho da ladeira para cima é a gente começar a entender, primeiro passo, a nós mesmos. É clichê, todo mundo aí já ouviu falar do autoconhecimento, blá, 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 mas é o clichê que funciona, pessoal. É Isso o é clichê que verdade, né? funciona, porque é verdade. Só que Aliás, o convite é não enxergue isso como um clichê, porque se você enxergar isso como um clichê, você vai continuar no mesmo padrão, desdenhando, desdenhando, tropeçando nos mesmos buracos, é, cometendo os mesmos erros, e a é, sua curva de mudança e transformação vai ser mais lenta, né? sim. Ou talvez nem ocorra, né? Nem ocorra. Então, é o autoconhecimento, é entender as suas emoções dentro da tua história de vida. Então, o primeiro Exato, passo para exato. começar a desatar é dessa forma. E olha, só vou abrir um paralelo, né? Casais que se separam nessa confusão, né? E muitas vezes se gostando, mas por conta da confusão e não saberem lidar com as frustrações, acabam se separando, né? Gente, até para se separar, com filhos ou sem filhos, essa separação tem que ser bem elaborada. O Sim. que é ser bem elaborada? Ela tem que ser conversada, acordada, explicitamente e implicitamente. E, gente, De e de novo, inconsciente para inconsciente também, inclusive a é, separação. e Porque amor, senão, esses ex-cônjuges vão cair no mesmo buraco com outros novos parceiros. e com mais, e detalhe, né, tende a ser mais intenso. O buraco vai se É, vai piorando, repetir né, gente? na relação depois de separados, principalmente se tem filhos aí no meio, né? E vai se repetir nas próximas relações. Uma coisa importante, sabe, que a gente sempre fala assim, a gente vai repetir, 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 repetir quantas vezes for necessário. É importante mudar a mentalidade de olhar só para o sintoma e começar a olhar para a raiz. O mundo, ele está colapsado em função disso. As pessoas olham para um rapaz segurando uma arma e o condenam. Quando este rapaz segurando essa arma é só um sintoma de algo que antecedeu, Uhum, de uhum. algo que o levou a isso, de algo que promoveu isso. Quando a gente começa a entender o que promoveu, ou seja, o que provocou isso, a gente começa a chegar mais próximo da raiz e a gente começa a tratar, né? Então, as guerras surgem porque eles olham para os sintomas, eles olham para a arma e não para o todo, né? Isso se repete no casamento, né? Então, as crises existem porque eles olham para aquela suposta arma que um aponta para o outro. Só Uhum. que muitas vezes nem é uma arma, né? Mas de repente quem interpreta usa a lente de que assim ou é, né? Assim Uhum, é uma uhum. arma. Pessoal, e aí, finalizando essa coisa da comunicação inconsciente, que tem a ver com as emoções, né? A gente tem que lembrar, a gente tem um descontinho aí na prova, vai, na prova das emoções, né? A gente tem um ponto positivo, né? Porque todos nós, né, de uma forma generalizada, nós não aprendemos na nossa infância, né? Provavelmente não aprendemos com a nossa família, com os nossos cuidadores, de como lidar com as nossas emoções. É, Então, né? E aí a gente cresce, fica adulto. Biologicamente é um corpo crescido, mas emocionalmente eu posso estar muito infantilizada ainda, né? exatamente. Porque não nos foi ensinado nem ao menos como nomear as emoções. Olha, gente, é o beabá das emoções, a gente muitas vezes não sabe. A gente não sabe identificar quando a gente às vezes está frustrado. Quantas vezes a gente não quer abafar, fingir que não está sentindo. Ai, não, bola para frente e vou fingir que não é comigo. Mas aquela emoção tá ali, né? E tá pulsando, né? E muitas vezes até te incomodando, né? Então a gente não sabe identificar, lidar com as nossas emoções. Uhum. Então, tudo isso é um processo para começar a desatar alguns nós, para a gente ir ganhando autonomia emocional. O que é autonomia emocional? É ter esse conhecimento das minhas emoções dentro do meu contexto histórico, da minha história de vida, né? E aí, conforme eu vou me entendendo e me conhecendo, eu vou conseguir também, dentro de um processo, entender o meu parceiro. Perfeito.
E aí a coisa pode começar a melhorar. É um processo, pessoal, mas é um processo Perfeito. que tem começo, meio e fim, e o fim pode ser muito feliz, né? Exatamente. Se o casal se propuser a dar este passo, É. né? Aí o outro ponto importante, o casal não precisa dar este passo junto. Aliás, normalmente não Ah, isso, acontece do bem casal lembrado, dar o amor. passo junto. É, Um dos dois no casal precisa dar esse passo. Quando precisa um se começar. movimenta, o outro. Gente, guardem isso. Quando um se movimenta, o outro se movimenta. Não fique esperando É. o seu parceiro, a sua parceira, ir junto contigo ou ir na frente. Vai você na frente. Quando um se movimenta, o outro se movimenta. Quase nunca, não que não aconteça, né? Quando o casal já está mais maduro, é mais comum eles conseguirem se alinhar e irem juntos. Mas no início, comece você, não espere o seu cônjuge. Uhum, Então, lembra, quando você faz um movimento, o uhum, outro movimenta. Só que vai existir uma guerra de forças. Né? uhum, Então você começa a fazer um movimento, o outro vai tentar rotacionar ao contrário para voltar ao que uhum, era antes. Então é importante que você persista, que você não uhum, desista. E uhum. aí eu quero te contar uma notícia boa. Qual que é? Todo passo evolutivo, emocional que você dá, você não volta atrás. Uhum, Todo passo evolutivo, emocional que você dá, você não volta atrás. Você uhum. pode até achar que de repente você caiu no mesmo buraco em alguma coisa que surja, sabe? Que você de repente regrediu. Mas não. O buraco que você caiu foi proporcionado por um outro gatilho, por um outro estímulo emocional, mas que não foi o mesmo. E que te fez de repente cair. Então, quando você dá este movimento e persiste, você não volta, você não regride. Né? Eles vão fazer o movimento contrário para você se manter, mas continue. E se pode acontecer, gente, e realmente pode acontecer, às vezes do parceiro não dá conta de acompanhar esse movimento por imaturidade, por não estar pronto, em função da fruta estar muito verde e não conseguir se adequar. Aí, infelizmente, às vezes o casamento rompe. Uhum. Mas quando existe um amor mesmo, sabe? E dependendo da O outro história, né? acompanha, né? Quando existe um amor e a história do outro não é muito rígida, ou da outra não é muito rígida, eles acompanham e se O outro encaixam de acompanha. novo. E aí depois pode ser que o outro cônjuge que faça primeiro o movimento, e depois o outro, e assim vai como se fosse uma dança. Às vezes você dá 2 passinhos para o lado, às vezes para o outro, às vezes para frente, e aí os dois vão caminhando juntos. Tá? Então, gente, não espere o seu Isso. parceiro ou sua parceira ir junto com você ou ir na frente. Dê você o primeiro movimento. Que é você a responsável pela sua vida, é você responsável pela história do seu livro. Né? Não deixe que o outro seja. Não deixe, não deixe, jamais. Jamais entregue a caneta que escreve a sua vida na mão do outro. Guarde contigo. O outro ele é partícipe contigo. Né? Então você, ou seja, está junto de você, está junto com você. Mas a caneta está na tua mão. Em alguns momentos vocês vão escrever juntos, cada um com a sua caneta. Uhum, Mas a sua caneta é sua. uhum. E essa coisa de se o casal não evolui no mesmo time, né? Às vezes só um que dá o primeiro passo, é muito comum também. Tá tudo bem, porque a gente gosta muito daquela ideia de se você trocar a chave, você vai ter que trocar a fechadura. Exato. Se você trocar a fechadura, você vai ter que trocar a chave. Uhum. Não é aquela ilusão de que eu posso mudar o outro. Não, não. Marido não muda mulher, mulher não muda marido. Não. Mas eu posso, né, influenciar o outro, Sim. estimular o outro, Exato. né? Isso sim. E isso um casal quando está engrenado, nossa, por isso que casais de sucesso, casais com autonomia emocional, os dois, ó, E aí, amor, olha ladeira só. acima. Aí a gente vai fechando a nossa live com o seguinte. Quando você dá este passo de crescimento emocional, vocês lembram que a gente falou sobre comunicação consciente e inconsciente? A sua comunicação inconsciente para o seu parceiro, para sua parceira, começa a ser diferente. Alinhada com o que você fala, com o que você faz, né? A obscuridade ou a contradição começa a diminuir, Sim, sim. E né? detalhe, e por ser diferente, você já saiu de um padrão antigo para um modelo novo,
né? Então, neste emocional atualizado, diferente, crescido, melhor, e você sente naturalmente coisas diferentes, você faz com que o outro seja estimulado de uma forma diferente. A comunicação do seu inconsciente para o inconsciente dele ou dela vai ser diferente, vai ser melhor, vai ser mais saudável, vai ser mais ok. Olha só como isso é importante. Então, gente... Mas para isso você tem que resolver as suas questões... Perfeito, meu amor. Primeiro, né? Perfeito. As suas questões primeiro. Senão não vai ser congruente. Olha, uma dica aqui é uma dica... de certa forma, um pouco analgésica, mas também esclarecedora. Qual que é essa dica? Então, vocês já entenderam que nós comunicamos de forma consciente, com o que verbalizamos, e de forma inconsciente, que é o que nós sentimos e pensamos, e muitas vezes não temos consciência de que sentimos e pensamos isso. Mas nós mandamos essa informação para o nosso cônjuge. Então, a dica é, primeiro, busque ser congruente, que é o que a Sandra falou agora há pouco. Né? Ou seja, busque ser congruente. Busque falar aquilo que você sente. Ou busque sentir aquilo que você quer falar. Né? Então, se você quer dizer para o outro que é muito bem-vindo ou muito bem-vinda, como naquele exemplo da vida profissional, sabe? E conte comigo, seja congruente. Ou seja, se você quer dizer isso, busque sentir isso de verdade, sabe? Seja esta pessoa. Agora, se você não quer dizer isso porque você já nem gostou da pessoa, sabe? E não quer dar as boas-vindas, você fala, olha, seja congruente. Num primeiro momento, eu preciso que você me prove sua competência para poder ter o meu respeito, por exemplo. Sabe? Mas foi tudo ok, foi alinhado. Me sinto inseguro ao seu lado como meu profissional porque eu não te conheço. O currículo engana e eu vou aguardar que você prove sua competência. Por exemplo, né? Então, busque ser congruente. Busque sentir o que você quer dizer ou busque dizer o que você está sentindo. Seja para manter um relacionamento mais saudável, ou seja, em última análise, até mesmo para se separar. Ok, pessoal? Trazer isso às claras, né? Na medida do possível, tá bom? Muito obrigada, né, por estar aqui com a gente. A gente pretende fazer mais vezes, vamos conversar mais sobre casamentos. Se alguém quiser sugerir temas, é muito legal, porque às vezes a gente fica pensando, é tanta coisa que a gente quer falar, né? Hoje eu estava realmente ansiosa, esperando começar a live mesmo, né? Querendo falar, querendo compartilhar. E é tanto assunto. Então, se vocês sugerirem pra gente, facilita essa busca aí, essa pensada aí de qual deles a gente vai falar sobre. Sempre. Obrigada por vocês estarem aqui. Gente, até a próxima live. A gente espera ter contribuído. Se vocês tiverem pego pelo menos assim um pouquinho do que a gente falou, isso transformar a vida de vocês, olha, valeu, né, amor? A gente já consegue dormir feliz, né? Sim, já vamos dormir feliz. Então, obrigada pela participação de todos vocês. Um beijo no coração. Até a próxima live, gente!